usar coxas e sobrecoxas. Aqui em Portugal a gente compra assim e são chamados de pernas. Mas você pode usar qualquer parte do frango ou então um frango inteiro. Aí fica a gosto. Vocês estão vendo que essas pernas estão sem a pele. Por que isso? Eu procurei até comprar sem, porque como eu vou fazer com outros legumes, eu não queria que a pele ficasse muito, assim, liberasse muita gordura e os legumes ficassem empapados. Nesse prato das sobrecoxas assadas, aí eu usei a pele porque eu queria que elas ficassem bem douradinhas. Eu tenho aqui 850 gramas de pernas, coxas e sobrecoxas, que eu vou dar uma temperada antes de preparar, realmente de montar o nosso prato. Eu vou usar 30 ml de brandy, mas você pode usar whisky, cachaça, vodka, vinho branco, vinho tinto, cerveja, suco de laranja. Agora, se você não quiser usar nenhuma bebida alcoólica, nem o suco de laranja, você coloca um pouquinho d'água para ajudar a dar uma liga. Lembrando sempre que quando você utiliza bebida alcoólica, que ela vai ao fogo, não necessariamente no forno ou na panela, o álcool evapora, deixando só mesmo o sabor da bebida. Eu agora então vou usar esse azeite aromatizado do antipasto de abóbora que eu fiz. Mas caso você não tenha um azeite aromatizado, você pode usar um azeite comum ou qualquer gordura de sua preferência. E se você quiser, dê uma olhadinha na nossa playlist Confitados e lá você vai ver essa técnica de você confitar os legumes e depois você ganha azeites aromatizados. Agora então eu vou colocar sal. Eu não vou usar muito sal porque esse azeite já tinha tempero. Eu vou usar um outro tempero que tem também sal e eu vou acabar usando sal nos legumes. Eu prefiro usar pouco sal nas preparações e depois, se for necessário, adicionar na mesa, do que você colocar muito sal e ficar tudo salgado. E o sal que eu vou usar hoje é um sal temperado para aves. Dê uma olhadinha na nossa playlist temperos, mas fique à vontade de usar o sal ou o tempero de sua preferência. Agora eu vou dar uma virada para colocar um pouco de sal embaixo também. Agora eu vou aproveitar que elas já estão viradinhas para cima e vou colocar mais um temperinho. Esse molho de tomate temperado. Eu vou colocar uma colher aqui em cima, vou colocar outra e vou pegar uma outra colher para espalhar o molho para não ter contaminação cruzada. Você pode usar molho de tomate ou, se você não quiser, é só também não usar. A quantidade de molho é a gosto. Para que não haja a contaminação cruzada, eu não poderia usar novamente a colher para colocar dentro do pote, porque senão eu estaria levando, de repente, uma possível salmonela para dentro do meu pote. Vamos aos meus legumes. Eu vou fazer uma cama de legumes para então colocar o meu frango por cima. Novamente, eu vou pegar aqui o meu azeite, colocar uma boa quantidade aqui no fundo. Assim, o que? Umas 2 colheres de sopa. O meu primeiro legume será o alho poró, mas você pode usar também cebola. Eu tenho uma xícara que eu peguei o talo, cortei ao meio, higienizei bem e depois cortei em fatias finas.
Você pode fazer esse prato com os legumes de sua preferência. Você pode usar batata doce, batata, você pode usar cenoura, você pode usar abóbora. Tem várias possibilidades. Vou colocar um pouco de sal, assim, bem pouquinho mesmo, só para que não fique sem sal nenhum. O outro legume que eu vou usar é uma berinjela que já estava meio que rolando na minha geladeira. Então eu cortei em fatias não muito finas. E agora então é só você colocar por cima do alho poró. Eu já cortei uns pedacinhos porque ia acabar precisando para ficar aqui no meio, para poder acertar. E eu vou colocar um pouco de azeite em cima das fatias e vou colocar mais fatias que depois elas têm muita água, elas vão murchar para que não fique muito pobre o meu prato e quase sem berinjela. A quantidade de azeite você não precisa colocar muito porque a berinjela absorve muito, senão também o prato vai ficar muito pesado. Vou colocar mais um tiquinho de sal assim por cima, como quem não quer nada. E vou agora aqui no meio e para fechar os buraquinhos, aqui ó, assim, uns pedacinhos aqui para finalizar. Nesses pedacinhos que eu coloquei, é só você dar uma sujada de leve aqui assim. E agora, tomate em rodelas. Eu tenho um tomate meio, porque eu acho que 2, como eles eram muito grandes, ia ficar demais. É só você então cobrir as fatias de berinjela com o tomate. Pronto, uma camada generosa e novamente vamos colocar mais um pouco de azeite, bem pouquinho. Vocês estão vendo que eu estou colocando bem pouquinho, só mesmo para dar um cheirinho de azeite nos legumes. Agora eu tenho aqui 5 dentes de alho que eu cortei em lâminas e vou colocar aqui assim por cima das fatias do tomate. Você, se não for fã de alho, é muito simples, é só não usar. Eu tenho aqui umas cebolinhas, que é chamada cebola pérola. Poderia usar a conserva de cebolinha. Só que a gente comeu tudo, então eu vou ter que usar ela crua mesmo. Eu usei 12 unidades de cebolinha, mas você pode colocar mais, ou então se você não quiser usar essa cebolinha, você pode fazer uma camada com fatias de cebola também, que cebola demais não faz mal para ninguém. Agora eu vou colocar um pouco de sal, bem pouquinho mesmo, porque o tomate tem muita água, a berinjela também, senão acaba ficando insosso. Agora é só você colocar o frango por cima dos legumes. E eu vou aproveitar toda essa sujeirinha que está aqui no prato e vou colocar aqui por cima também, para a gente não perder nenhum sabor. Para finalizar, eu vou dar um toque assim bem azedinho. Eu tenho aqui conserva de limão siciliano. Eu peguei um limão e cortei em fatias finas e vou colocar aqui por cima, até para dar uma protegida no frango, porque ele não tem pele. Caso você não tenha uma conserva de limão, você pode colocar fatias de limão ou fatias de laranja, só mesmo como eu comentei, que é para dar uma protegida. Para finalizar, vou colocar uns raminhos de tomilho. Esse tomilho aqui, gente, eu colhi ali da minha jardineira. Ele não tá uma Brastemp, porque aqui em Portugal tá frio, então as minhas ervas, tadinhas, elas estão meio que sofrendo um pouco com o frio. E a minha dica para você é a seguinte: se você gostar e tiver como plantar
ervas aromáticas, faça, porque assim você precisando, você tem na sua casa sempre as ervas fresquinhas e serão também orgânicas se você não utilizar nada. Sempre que possível, utilize ingredientes orgânicos. É bom para a sua saúde e para o nosso planeta. Eu poderia também usar qualquer outra erva. Sálvia também cai muito bem com frango. Alecrim, manjericão, orégano, aí você fica a gosto. Mas eu vou de tomilho mesmo. A quantidade é a gosto. Eu vou colocar aqui, principalmente porque esse meu limão, eu temperei, coloquei quando eu fiz a conserva, eu coloquei também galinhas de tomilho. Lá na fazenda a gente plantava muito tomilho. Mas como lá não era tão frio, quando o maridão plantava principalmente nas bandejas para depois as mudas serem replantadas, era uma festa. Era uma das ervas que eu sempre falava para ele, essa não pode faltar nos nossos produtos. Então eu vou cobrir com papel alumínio. Se por algum acaso você tiver em falta de papel alumínio na sua casa nesse dia, você pode substituir por papel manteiga. Mas aí a minha dica é a seguinte, você deve molhar o papel manteiga. Molha mesmo, não tem medo não. Dá uma molhada nele na torneira e coloca por cima, porque assim ele não vai ressecar e não vai queimar, ele vai manter a umidade. E agora eu vou fazer uns furinhos. Dessa maneira, quando o calor se formar aqui, não vai ficar tipo um forno e quando eu retirar o papel alumínio, não vai vir aquele vapor para me queimar. Vou levar ao meu forno e só vou retirar o papel alumínio realmente depois que estiver pronto, porque não tem necessidade de dourar nada. O papel alumínio vai manter todos os legumes e o frango bem protegido para que não tenha nenhum problema de eles virem nem a queimar, como também a ressecar. E quando ele estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Após 1 hora a 200 graus aqui no meu forno elétrico, aqui está o meu frango. Apesar de estar saindo fumaça, eu aguardei quase que 10 minutos antes de cortar, porque sempre que a gente assa ou grelha peças de carne, no caso proteína animal, principalmente quando tem osso, a gente deve aguardar esse tempinho para que a carne descanse um pouco, porque quando você aquece ou cozinha ou grelha a carne, os sucos se concentram no interior da carne, da peça, e logo depois que você tira do forno, eles continuam ainda no interior da carne. Então você precisa aguardar um pouquinho para que ele volte para toda a extremidade da peça e ela fique suculenta. Eu já retirei aqui uma perna com alguns legumes e vou mostrar para vocês. Eu vou tirar assim uns gominhos do limão aqui pro lado para vocês verem. O que eu fiz? Eu peguei essa faquinha e coloquei aqui bem no meio da peça e olha só, ela entra sem resistência. Então eu sei que o meu frango está cozido. Outra dica é que aqui, ó, a parte da carne que está perto do osso, ela já está aparecendo, ou seja, ela reduziu e a carne está pronta para ser devorada. Gente, olha isso, como está macia e suculenta essa carne.